Bom, a gente tem mais informações agora das ruas de São Paulo. A Elaine Freires está na zona leste da capital paulista, vai conversar com a gente. Conta tudo, Elaine. Bom dia para você. Bom dia, Carlinha, Megali e Sheila. Direto aqui da estação Tatuapé, na zona leste da capital paulista, acompanhando a situação. Por aqui, movimento mais intenso de passageiros que buscam opções alternativas na manhã de hoje. 4 linhas do metrô estão totalmente paralisadas e outras 5 dos trens prejudicadas nesta manhã. Apenas o funcionamento parcial de 2 linhas da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, neste dia que é considerado um super dia de protesto, porque afeta metrô, CPTM numa greve inédita. Há muito tempo não se fazia uma greve nesses moldes, como ocorre no dia de hoje, ainda com o apoio de funcionários da Sabesp, Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto. Movimento contra as privatizações, e aí, portanto, os sindicatos dizem que querem discutir mais com a população e é por isso que estão realizando o protesto do dia de hoje. Paralisação que deve durar 24 horas, pelo menos é o que está previsto aí de acordo com os sindicatos. Por aqui, os passageiros chegam em busca de informações e alguns dizem que foram pegos de surpresa, apesar da mobilização que a gente acompanha nos últimos dias. Já sabia da paralisação, eu imaginei que ia funcionar uma parte da frota, mas cheguei aqui e estava fechado e não tem como ir porque seriam muitos ônibus para pegar, é um destino muito longe, no Morumbi. Agora é esperar o que vai acontecer para voltar para casa, não tem como. Tem opção se você descer lá no terminal e pegar um ônibus? Jamais, depende desses trens para eu poder entrar na empresa para trabalhar. Estamos aguardando, né, ver se vai liberar alguma parte da linha ou não, porque realmente é difícil conseguir chegar de outra forma. Ou era o trem, ou era o metrô para ir para Armênia, ou era o trem para ir para o aeroporto. Aí os dois eles fecham, fica um pouco difícil. A gente vai ficar esperando e ver o que acontece. Tem alternativa para você? Pensar num ônibus? A gente trabalha bem longe, em outra cidade, então a gente realmente depende da estação. O governo de São Paulo decretou ponto facultativo em todos os serviços públicos estaduais da capital paulista. Consultas médicas, por exemplo, estão sendo canceladas no dia de hoje. A prefeitura da cidade de São Paulo também decretou ponto facultativo, só que as escolas e creches estão funcionando, claro que com um contingente menor, mas estão funcionando no dia de hoje. Rodízio municipal de veículos, outra medida que foi suspensa, então os veículos podem circular por toda a capital paulista, por todo o centro expandido, ao longo de toda esta manhã de terça-feira. Além disso, as frotas de ônibus estão mantidas, 100% do efetivo nas ruas, pelo menos é a ordem do governo de São Paulo e também da prefeitura da capital paulista, que em instantes o governador e o prefeito farão uma coletiva justamente para anunciar como é que são as medidas no dia de hoje, já que a gente observa também trânsito acima da média na capital paulista, por causa desta paralisação, esse dia de protestos, em que os sindicatos falam que são contrários aos processos de privatização de alguns planos aqui na cidade e também medidas adotadas pelo governador aqui em São Paulo. Obrigada, Elaine. Além do governador Tarcísio de Freitas, do prefeito Ricardo Nunes, o CEO, né, o diretor executivo da Sabesp, Benedito Braga, também participa dessa entrevista coletiva que daqui a pouquinho vai ser realizada e a gente vai exibir aqui. Lembrando que não são todos os setores do serviço público paulista que estão sob ponto facultativo. A segurança pública, por exemplo, funciona normalmente, assim como os restaurantes Bom Prato, que são os restaurantes populares, né, com pratos a R$1, que são servidos em várias partes da cidade. Com a paralisação de trens e metrô, os ônibus estão lotados. O Thiago Muniz tem informações e eu vou pedir, Thiago, para que você repita quais são as linhas que não estão funcionando e aquelas que estão funcionando hoje. Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Operação total nas linhas que já são concedidas à iniciativa privada, cujos funcionários pertencem a outros sindicatos que não decretaram greve. Portanto, linha 4 amarela e
linha 5 Lilás dos trens do metrô e linha 8 Diamante e 9 Esmeralda dos trens urbanos. Estas linhas, sem interrupção, funcionando totalmente desde o início da manhã de hoje. Ao longo da manhã, a CPTM conseguiu fazer a operação parcial de 2 linhas. A 7 Rubi, entre Luz e Caieiras, e a 11 Coral, entre Luz e Guaianazes, se utilizando do serviço de supervisores e de maquinistas que não entraram em greve. Seguem completamente paralisadas as linhas 10 Turquesa, 12 Safira e 13 Jade da CPTM e 1 Azul, 2 Verde, 3 Vermelha e 15 Prata do metrô de São Paulo. Megali falou dos ônibus. A SP Trans vai manter hoje a frota total ao longo do dia e não apenas nos horários de pico. Muita gente se perguntou e a Operação Paese não está tendo complemento para as linhas, mas a operação emergencial já é, essa frota total nas ruas, já é a operação emergencial colocada pela SP Trans. 26 linhas tiveram o trajeto estendido e, por exemplo, algumas que faziam ponto final no metrô Corinthians Itaquera, vão até o metrô Tatuapé, da estação Guaianazes para o metrô Carrão, do Tucuruvi até a Luz. Todas essas extensões que foram realizadas. E a gente acompanhou ao longo da manhã o percurso de alguns dos ouvintes, como, por exemplo, a Nádia Bacanella. Ela saiu de casa antes do normal para cruzar a cidade, saiu da Zona Leste em direção ao bairro de Interlagos, na Zona Sul. Sem o metrô, ela encarou ônibus lotados. Olha, eu saí de casa bem mais cedo, né? E eu entrei aqui no primeiro ônibus que eu consegui, porque tá tudo lotado, tô em pé, o ônibus tá abarrotado, o terminal também tá abarrotado e vamos embora. Já eu saí meia hora antes de casa, né? E tô por aqui. Também temos o relato do ouvinte Felipe Pereira, que sai de Guarulhos, município que fica no norte da região metropolitana da capital, para a zona sul da cidade de São Paulo. Um trajeto de 36 quilômetros, feito em geral com ônibus, metrô e trem, mas com a paralisação do transporte sobre trilhos, ele saiu de casa antes do normal e também pegou coletivo cheio. Todos os dias eu faço esse caminho, né, de Guarulhos até Santo Amaro, ali, na região do Largo 13, e aí geralmente eu saio de casa às 6h20 da manhã. Como já sabia da greve, hoje eu procurei sair um pouco mais cedo, saí às 5h20 de casa aqui, mas cheguei aqui nos pontos aqui, de Guarulhos, aqui os ônibus já estão passando bem lotados, os intermunicipais ali. Todo o percurso hoje de ônibus ainda não planejei a rota, mas vou planejar no meio do caminho aqui. Como trazido pela Elaine Freires, nós teremos daqui a pouco um pronunciamento, uma entrevista coletiva do governador de São Paulo, junto com os diretores executivos das companhias públicas que estão com as atividades paralisadas. Agora há pouco, Tarcísio de Freitas se manifestou por meio de rede social e disse o seguinte a respeito. Abre aspas. É lamentável que a população de São Paulo acorde mais uma vez refém de sindicatos que manobram os trabalhadores do transporte público estritamente por interesses políticos e ideológicos. Uma greve ilegal e abusiva na qual nem mesmo a decisão da justiça é respeitada, que tem como real objetivo promover o caos e atrapalhar a vida de quem realmente quer trabalhar por nosso estado. Fecha aspas, palavras de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. E agora há pouquinho se manifestou por meio desse... É um tweet, né? Exatamente. E aí, em instantes, deve falar exatamente. A gente acompanha em instantes aqui na Rede Band News FM, volta na programação local, trazendo um giro completo com os nossos repórteres espalhados pelos 4 cantos da cidade, com mais participações dos nossos ouvintes. E havendo novidade, é claro, a gente retoma o assunto. Valeu, Thiago. Obrigada. Vamos em frente aqui com outros destaques do dia. O ministro Luiz Roberto Barroso comanda hoje a primeira sessão no Supremo desde que tomou posse no cargo. O principal assunto da pauta será a situação do sistema penitenciário brasileiro. André Viana tem os detalhes. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta terça-feira o julgamento que trata de uma ação que analisa o sistema penitenciário brasileiro. Esse será o primeiro processo escolhido pelo novo presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, para ser julgado na atual gestão. O caso começou a ser analisado em 2015, quando o PSOL apresentou uma ação denunciando más condições no sistema carcerário e pedindo uma série de providências. Na época, o STF definiu que haviam diversas violações dos direitos fundamentais ocorrendo nas prisões brasileiras. A expectativa é que o assunto seja julgado em definitivo hoje. Até o momento, apenas o relator, ministro Marco Aurélio Mello, votou, optando por acolher parte dos pedidos do PSOL. O
O processo será retomado com o voto do presidente Luiz Roberto Barroso. Além do julgamento de hoje, o ministro deve apresentar ainda um projeto para acelerar os julgamentos no plenário da Casa. Em princípio, a medida faria com que cada relator trabalhasse com os colegas para atingir um consenso sobre os temas antes que eles chegassem ao plenário físico. Dessa forma, nem todos os 11 ministros precisariam apresentar os votos no dia do julgamento. Ainda não há data para o projeto ser apresentado, e a expectativa é que ele seja recebido com resistência pelos magistrados. Ontem, o STF concluiu no plenário virtual o julgamento de mais 3 réus envolvidos nos atos de 8 de janeiro. As penas variam de 12 a 17 anos de prisão. A análise de outros 2 casos foi suspensa por um pedido de destaque do ministro André Mendonça. Com isso, as ações serão julgadas no plenário presencial. Leandro Eslan. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, pediu destaque em 2 casos de réus acusados de participarem dos ataques contra as sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. A Suprema Corte julgava de forma conjunta e virtual 5 pessoas: Moacir José dos Santos, João Lucas Vale Gifone, Jupira Silvana da Cruz Rodrigues, Nilma Lacerda Alves e Davis Baek. O pedido de Mendonça fez com que a situação de Jupira e de Nilma passem a ser julgadas em plenário presencial, ainda sem data para acontecer. Antes disso, já existia maioria para a condenação de todos os envolvidos por 5 crimes diferentes: associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e deterioração de patrimônio tombado. No Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defende que o Legislativo analise um projeto que pode limitar o tempo de permanência de ministros no Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, a medida é importante e já foi adotada em vários países do mundo. Atualmente, o cargo de ministro do STF é vitalício, com aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. Uma PEC, que tramita no Congresso desde 2019, propõe limitar os mandatos em até 8 anos. Para Rodrigo Pacheco, um outro ponto a ser discutido é a idade mínima para os indicados ao STF. Hoje é de 35 anos. Bom, essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender. Acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministros do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. Aprovado pelo Congresso, o projeto de lei que regulamenta o desenrola vai à sanção do presidente Lula. O mesmo texto limita em 100% os juros do chamado rotativo do cartão de crédito. Rafael Procópio. Segue para a sanção do presidente Lula o texto que trata do programa Desenrola Brasil. O programa de renegociação de dívidas do governo foi aprovado em votação simbólica no Senado nesta segunda-feira, faltando um dia para o fim do prazo da medida provisória. O texto, que foi também aprovado na Câmara dos Deputados em setembro, foi juntado a um projeto de lei que define o teto para os juros do cartão de crédito. Neste ponto, o projeto define que o Conselho Monetário Nacional define o limite para os juros, após as empresas de crédito submeterem os valores propostos ao órgão. Caso os limites não sejam aprovados em até 90 dias, o teto estabelecido não pode ultrapassar o dobro da dívida em um período de 1 ano. Atualmente, os juros do cartão de crédito estão em 440% ao ano. Já sobre o Desenrola Brasil, o texto garante as regras do programa, que é válido até o último dia deste ano. São 2 faixas de refinanciamento para dívidas contraídas até o dia 31 de dezembro do ano passado. O foco está em pessoas que recebem até 2 salários mínimos, com dívidas de até R$5 mil. Mas há também a possibilidade de renegociar dívidas para aqueles que recebem até R$20 mil mensais. Segundo o Ministério da Fazenda, o programa pode beneficiar até 70 milhões de pessoas até o fim do ano. Ainda em Brasília, o presidente Lula segue se recuperando das cirurgias realizadas no quadril e nas pálpebras. Fala, Thalita Almeida.
Após o procedimento no quadril e nas pálpebras, o presidente Lula continua em recuperação e acompanhamento médico no Palácio da Alvorada. A equipe que acompanha o presidente adiantou antes da alta dele que o foco neste primeiro momento seria a saúde. Por isso, despachos ou qualquer outro tipo de trabalho estão suspensos. Lula já tem feito as sessões de fisioterapia. Segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência, a recuperação dele segue normal, com alguns desconfortos decorrentes da intervenção, mas nada fora do comum. Lula deverá permanecer pelo menos 3 semanas se recuperando no Palácio da Alvorada e de 4 a 6 semanas sem viajar. O próximo compromisso fora do Brasil está previsto para o mês de novembro. Vamos falar agora da seca histórica que atinge a região norte do país, paralisando uma das maiores hidrelétricas do Brasil. Já afeta 3 estados. No Amazonas, um dos mais atingidos, o governo decretou situação de emergência e moradores de 60 municípios enfrentam dificuldades. A situação é bem preocupante. A Cindy Lopes está conosco ao vivo e nos traz atualizações. Cindy, bom dia para você. Seja bem-vinda. Bom dia, Sheila. Bom dia para todo mundo aí no estúdio. A gente acompanha essa situação por aqui pelo norte do país, uma situação bem complicada, né? A seca que já atinge Rondônia, atinge o Amazonas, o Acre também sofre com os impactos da estiagem. E aqui no Amazonas, por exemplo, dos 62 municípios do estado, 23, na verdade, estão em situação de emergência, 35 em alerta e 2 em atenção, conforme o novo boletim sobre a estiagem no estado, que foi divulgado ontem. A cota do Rio Negro, no Porto de Manaus, chegou ontem a 15 metros e 29 centímetros, que é considerada extremamente baixa. O nível alcançado está a pouco mais de 1 metro da marca histórica que foi registrada em outubro de 2010, quando a gente teve outra seca histórica aqui. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, em Manaus, o Rio Negro deve atingir o ápice da crise na segunda quinzena deste mês de outubro. Até o momento, mais de 170 mil pessoas já sofrem com os impactos dessa severa seca que atinge o estado. A gente trouxe aqui também que o Amazonas registrou a morte de peixes nos rios do Amazonas. Mais de 100 botos também foram encontrados mortos no Lago de Tefé. No interior do estado, houve até uma ação para retirar os botos que ficaram no lago. Os botos ainda vivos foram retirados do lago de Tefé por causa da alta temperatura. Infelizmente, a gente teve a morte de 110 botos das espécies tucuxi, que é o boto cinza, e o boto vermelho, que é conhecido como boto rosa. Então, é uma situação bem complicada que a gente enfrenta aqui pelo Amazonas. Lá em Rondônia, que também sofre os impactos dessa estiagem, a hidrelétrica Santo Antônio teve a operação suspensa ontem devido aos baixos níveis do Rio Madeira. Essa é a segunda vez que a hidrelétrica para totalmente as operações. A primeira vez foi em 2014, só que durante a cheia. Essa é a primeira vez que para por causa da seca dos rios, do Rio Madeira, no caso. Em nota, a concessionária informou que o desligamento é para preservar a integridade das unidades geradoras e que nesse período o Rio Madeira permanecerá seguindo seu curso normal, sem qualquer impacto no fluxo natural. Atualmente, o Rio Madeira apresenta recorde histórico, com os níveis da vazão 50% abaixo da média histórica. Sheila. E aí o que preocupa não é assim, é isso que você nos falou, a situação é muito preocupante agora, é muito crítica, só que a situação tende a piorar. A previsão é o quê? Segunda quinzena de outubro, você falou? Exatamente. E essa situação aqui no Amazonas, sobre a estiagem, deve se estender ali até por janeiro, mais ou menos, é a previsão de especialistas, que deve se estender. Geralmente a gente começa, o nosso período de chuvas começa no final de outubro. A gente começa a chover bastante aqui, novembro, dezembro tem chuvas intensas, se estendendo ali por janeiro, fevereiro. Em maio, o verão já começa. Só que dessa vez a previsão é de que a gente tenha poucas chuvas agora, no final do ano, né, nos próximos meses, e essa estiagem deve se estender até janeiro, fevereiro. E quão prejudicadas estão as condições de navegabilidade, Cindy, em relação mesmo, porque a gente esse dia estava falando sobre a importância dos rios, né? Talvez quem esteja de fora não consiga enxergar, eles são fundamentais para a circulação de pessoas, de carga. Há risco de desabastecimento, como é que está o impacto para a circulação de pessoas e de itens fundamentais, comida, por exemplo?
há essa preocupação do governo, inclusive, porque como os rios estão com os níveis de água muito baixos, os navios, os barcos já passam com muita dificuldade, tanto que a Marinha proibiu a navegação noturna dos barcos, né? A gente, inclusive, ouviu recentemente a Suframa, por exemplo, o FIEAN, sobre as indústrias, né? Que são as organizações que fazem parte da indústria aqui do Amazonas, enfim, que coordenam. E eles falaram que, por exemplo, o polo industrial pode ficar desabastecido porque não tem como os barcos passarem com muita carga, né? Navegarem com muita carga. Há preocupação principalmente com a questão do abastecimento das comunidades, dos municípios mais distantes aqui de Manaus, porque não teria como os barcos levarem comida para essas comunidades. Até o momento, os barcos conseguem navegar com dificuldade, com pouca carga, mas se essa seca se agravar, pode sim haver o desabastecimento. Essas são as palavras do próprio governador do Amazonas, Wilson Lima, que infelizmente não teria como esses barcos chegarem até essas comunidades mais distantes, justamente por causa da baixa dos rios. O Cindy, em relação a esses animais que morreram na região de Tefé, mais de 100 botos e tucuxis, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que é uma organização social ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, calcula em 900 o número de botos naquela região e 500 tucuxis. Então a gente está falando aqui de uma mortandade de 5% dessa população. Se a gente pensar aqui no Brasil todo, seria o equivalente a 10 milhões de brasileiros morrerem de uma semana para outra. Tá? A gente está falando mais ou menos de 15 Covids. É muita coisa para muito pouco tempo. E ainda não está 100% confirmado, mas os cientistas acreditam que a causa é o aquecimento da água que passou dos 40 graus. O que vai ser feito para salvar o que restou dessa população de animais que é tão importante para esse ecossistema, Cindy? Exatamente, Megali. Inclusive as imagens são bem tristes, né? Como vocês colocaram na live. Esses animais que ficaram ainda no Lago de Tefé, os animais ainda vivos, eles foram... A gente não tem informação se foram retirados todos, né? Porque é um número grande, mas houve uma ação de retirada desses botos do lago. Justamente existia um risco, inclusive, né, desse transporte, de fazer esse transporte dos animais, mas aí foi aquela coisa de ou a gente tira e tenta a sorte, ou a gente deixa os botos no rio, e infelizmente a gente vai ter a morte de todos eles. Então foi necessário fazer a retirada. O próprio Instituto Mamirauá, junto com o ICMBio, a Defesa Civil do Amazonas, fizeram essa ação de retirada desses botos ainda que restaram no Lago de Tefé. A gente só não tem informação se todos foram tirados. Eles não passaram essa informação ainda, a gente entrou em contato, a gente aguarda essa resposta acerca de quantos mamíferos, né, foram tirados do Lago de Tefé. Obrigado, Cindy, pelas informações. Nada, bom trabalho para vocês. Bom, valeu. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a seca também no estado do Amazonas. A gente fala de Black Friday porque vai impactar diretamente. Mas agora vamos estabelecer contato com o Palácio dos Bandeirantes, porque o governador Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, deu início à entrevista coletiva. Para chegar à faculdade, para chegar na entrevista de emprego, e aí se deparam com a estação fechada, se deparam com as linhas sem operação. A Justiça tinha decretado o funcionamento das linhas, né, 100% do efetivo nos horários de pico, de 6 a 9 da manhã, 80% nos horários que não são de pico, e a Justiça foi ignorada. Ou seja, essa turma não está respeitando sequer o judiciário. Eles não estão respeitando o poder judiciário, não estão respeitando o cidadão, e quem não respeita o cidadão, não respeita o judiciário, vai respeitar quem? Então é uma pena a gente ver o cidadão de joelhos, o cidadão sofrendo, o cidadão tendo a privação do transporte por uma pauta que, sinceramente, não é motivo para paralisação. O Estado não pode estudar desestatização de linhas, não pode estudar concessões de linhas. E é interessante, olha, nós estamos entrando em greve porque nós somos contra a desestatização, contra a concessão de linhas. E quais são as linhas que estão disponíveis hoje, que estão funcionando hoje? A linha 4, que é concedida,
A linha 5, que é concedida, a linha 8, que é concedida, a linha 9, que é concedida. Justamente as linhas concedidas são as que estão funcionando. As linhas operadas pela iniciativa privada são as que estão operando. E o cidadão privado do transporte coletivo naquelas linhas que são operadas pela empresa pública. Isso só reforça a convicção que nós estamos indo na direção certa, que nós temos sim que estudar. Enfrentamos esse debate no momento das eleições. Nós sempre colocamos com muita clareza, com muita sinceridade, enfrentando todo o ônus que tem que ser enfrentado naquele momento, a nossa convicção que era importante estudar para que a gente pudesse recuperar a capacidade de investimento, trazer mais capital, melhorar a qualidade do serviço. Então a gente nunca se omitiu, a gente está fazendo exatamente o que a gente disse que ia fazer e, gente, nós estamos estudando. Iniciamos estudos para verificar a viabilidade financeira, para verificar se a gente pode prestar um melhor serviço. E em todo o processo de desestatização, em todo o processo de concessão, existe um momento da consulta à população, faz parte do rito a audiência pública. O legislador estabeleceu que processos de concessão, processos de desestatização, processos de privatização têm que ser precedidos de audiência pública, têm que ser precedidos de consulta pública. Ou seja, existe um momento, existe a hora, existe o fórum adequado para se manifestar no processo, para dar contribuições, né, para mostrar a discordância. Agora, a discordância não pode ser motivo de paralisação, de privatização, de privação do cidadão. O cidadão está sendo privado de um serviço essencial, o cidadão está sendo privado do transporte público, o cidadão está sendo privado do seu direito de ir e vir por causa de uma pauta corporativa. Ou seja, discordo desta linha, discordo que o governo possa estudar concessões. Ora, nós não vamos estudar então o trem Intercidades, Campinas-São Paulo, que vai levar junto a concessão da linha 7? Será que o cidadão não merece ter uma ligação ferroviária de Campinas para São Paulo? Nós faremos, nós vamos fazer, porque eu tenho certeza que é o melhor para o cidadão. Eu tenho certeza que São Paulo quer a ligação Campinas-São Paulo, como quer a ligação Sorocaba-São Paulo, como quer a ligação São Paulo-São José dos Campos, como quer mais ligações de trem unindo pontos da Zona Leste, como que é a expansão da linha 4 para Taboão, como que é o metrô chegando no ABC, como que é o metrô chegando em Guarulhos. E para isso é necessário o fôlego para investir. E o fôlego, muitas vezes, vem da iniciativa privada. Porque nós... Um trechinho da entrevista coletiva que foi iniciada pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre a paralisação de funcionários públicos do governo do estado, do metrô, da CPTM, da Sabesp, prefeito de São Paulo, que decretou ponto facultativo, né, na capital paulista, por causa dessa paralisação, em função dessa paralisação, também dispensou hoje, né, a atividade do rodízio municipal de veículos. E também, daqui a pouco, o responsável pela Sabesp, né, o diretor da Sabesp, um dos diretores da Sabesp, deve falar sobre essa paralisação também. O fato é, né, Megali, que, como você disse no início daqui do jornal, o governador de São Paulo usou a munição que foi entregue para ele de bandeja, que é a seguinte: as linhas privatizadas estão funcionando normalmente. Sim. As linhas que são operadas pelo governo do estado, né, pelo metrô e pela CPTM, não estão paralisadas, mas as linhas privadas estão funcionando normalmente nessa manhã. O que é uma obviedade, né? As linhas privatizadas não teriam por que parar para reivindicar a não privatização das demais linhas, isso não faria nem sentido. Mas é um presente que deram para o Tarcísio, né? Porque é fácil ele usar esse argumento enquanto a população está sofrendo para chegar para chegar no trabalho, para chegar no seu compromisso. Agora, o Tarcísio, antes de falar sobre a questão da greve ser legal ou não, como a Sheila lembrou aqui fora do ar, ele cometeu um erro ao suspender as aulas da rede pública, porque ele arrumou mais um problema para a população que não está conseguindo chegar no trabalho, que é cuidar dos filhos. Ah, mas os filhos da rede pública estadual não são os menorzinhos. Não, mas tem meninos de 10 anos, meninas de 11, que ainda não ficam sozinhos em casa e talvez não tenham com quem ficar. E aí, a pessoa já não está conseguindo chegar no trabalho. Vai ter que fazer o quê? Levar o filho enfim, nessa aventura que está a circular por São Paulo hoje? Vira mais um impacto na rotina, né? Mais uma mudança de rotina, né? Agora, especialistas
que a gente consultou aqui, eu fui ler especialistas a respeito dessa greve, e eles dizem que de fato ela é ilegal. A greve é um instrumento legal, claro que é um instrumento legal, mas geralmente para negociação entre patrão e funcionários. Essa não é uma negociação entre os funcionários e a Companhia do Metropolitano, a CPTM, que é quem administra os trens metropolitanos aqui, boa parte das linhas de São Paulo, e a Sabesp. É uma greve de pressão contra o governo estadual. A privatização não depende dessas empresas. A privatização depende do governador e do legislativo. Portanto, é uma greve política usada como um instrumento de pressão contra o governo do estado e contra o legislativo. Inexiste a possibilidade de uma negociação entre funcionários e patrões. E é por isso que essa greve, nesse caso específico, né, não as greves, nós apoiamos o direito de greve como um instrumento de negociação do funcionário, mas esta greve é ilegal por isso, porque não há a possibilidade de uma negociação com os patrões. E veja, você privatizar uma empresa, você pode ser contra ou a favor. Até nós aqui no estúdio temos discordâncias a respeito desse assunto. Mas não é uma ilegalidade. E é aquilo que foi prometido durante a campanha. O Tarcísio não está enganando ninguém. A plataforma dele na campanha eleitoral foi essa. E essa plataforma foi votada pela maioria da população. Portanto, todo esse caldo aí transforma essa greve numa greve, sim, ilegal. Até porque a justiça já se pronunciou e determinou que essa greve é ilegal. Isso. Né? Então, dito isso, a gente vai voltar à prestação dos serviços, mas é importante que a gente coloque esses pingos nos is. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a situação em São Paulo. Bom, há pouco falávamos sobre a seca no norte do país, agora vamos ao sul, Rio Grande do Sul, ciclone que provocou enchentes, deixou mais de 50 mortos, completando um mês, e a expectativa é de que um novo fenômeno atinja o estado. Gilberto Echauri está conosco e traz as informações. Na semana em que completa um mês da passagem do ciclone que devastou cidades do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, a Defesa Civil emitiu um alerta preventivo diante da possibilidade de novas chuvas com granizo e rajadas de vento que podem chegar a 50 km por hora, previstos para esta quarta-feira. No entanto, o potencial destrutivo tende a ser menor do que os eventos climáticos do mês passado. Mesmo assim, a Defesa Civil recomenda que as pessoas evitem sair de casa durante o período do alerta. Ontem, o Hospital de Roca Salles foi reaberto para a população e teve início a construção das primeiras moradias de passagem para as famílias que perderam suas casas e se encontram em abrigos. Com investimento de 900 milhões de reais, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lança um programa para combater as organizações criminosas. Detalhes de Brasília, João Pedro Melo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou em Brasília o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. Com investimento de 900 milhões de reais, o plano envolve órgãos como a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Secretaria Nacional de Justiça, além da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Esse programa consiste em um conjunto de ações para entender o funcionamento das organizações criminosas para a desarticulação e descapitalização desses grupos, que tem aumentado, segundo o governo federal. A ideia da medida é também valorizar os recursos humanos das instituições de segurança pública e fortalecer a investigação criminal e a atividade de inteligência em todo o país. Ao comentar os problemas da segurança pública do Brasil, o ministro Flávio Dino destacou que as questões não se resolvem apenas com tiros e inteligência, que é preciso coordenar ações como as do programa lançado pelo órgão. É falsa a ideia de que todos os problemas da segurança do país vão se resolver apenas com inteligência ou apenas dando tiro a esmo. Nenhuma coisa nem outra. Eu e minha equipe não temos a pretensão de estarmos certos sempre. Segundo o Ministério da Justiça, a ação quer integrar as instituições, melhorando a troca de informações, além de aumentar a eficiência dos órgãos policiais. Deixa eu ler aqui, antes de chamar a Paloma Moraes de Salvador, um trecho da coluna do Estadão de hoje, da Rosiane Kennedy, que diz aqui que o pacote de medidas lançado ontem pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, foi considerado não só por especialistas da área, mas também por setores do PT, por líderes do PT, bastante genérico, insuficiente e não satisfatório, aí no caso do PT, porque os líderes não foram chamados para a discussão do programa.
A maioria das críticas dá conta de que o plano parece ter sido feito meio às pressas, de qualquer jeito, no momento em que o governo Lula sofre desgaste por causa do crescimento da violência na Bahia ou no Rio de Janeiro. E aí eu aciono a Paloma Moraes, do estado que talvez tenha a situação mais delicada, né, do Brasil, com mais de 130 mortos por armas de fogo só em setembro. A Bahia vai receber 20 milhões de reais do plano lançado pelo Ministério da Justiça. Eu quero saber da Paloma as últimas informações da Bahia e as repercussões do quinhão que cabe ao Estado desse plano lançado hoje. Bom dia, Paloma. Bom dia, Megali. Isso, a gente já tem até um levantamento do mês inteiro de setembro. O Instituto Fogo Cruzado informou que são 143 pessoas que morreram em Salvador e região metropolitana vítimas de arma de fogo somente neste mês de setembro. Esse dado foi divulgado ontem. Dos 203 tiroteios que ocorreram neste mês de setembro, 74 foram em ações policiais que resultaram na morte de 72 pessoas. Em meio a essa onda de violência no Estado, nesta segunda, como já foi informado, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, lançou esse Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas e essa iniciativa, inclusive, oferece 20 milhões de reais para investimentos na área da segurança. Vamos ouvir o ministro. O secretário Tadeu e o secretário Velasco foram à Bahia, reuniram com a equipe do governo do Estado. Nós não tiramos essas ações emergenciais da nossa mente. Nós tiramos desse diálogo que foi feito na semana passada. No caso da Bahia, nós estamos com um efetivo adicional da Polícia Federal lá, marcadamente o COT, que cuida de operações táticas. Nós deslocamos viaturas para lá, da Polícia Federal para a Bahia, isso há semanas. A gente lembra que uma criança de 6 anos que foi morta durante ataque a tiros dentro da casa onde ela morava, enquanto a família estava dormindo no bairro de Mata Escura, aqui na capital baiana. Essa criança foi enterrada ontem. O padrasto da menina também morreu. Ele inicialmente ficou ferido, chegou a ser internado numa unidade hospitalar aqui de Salvador, mas não resistiu. Nesta segunda também morreu em confronto mais um suspeito de envolvimento no assassinato do policial federal Lucas Caribé, no bairro de Valéria, periferia aqui de Salvador, no dia 15 de setembro. Claro, a gente segue acompanhando todos os desdobramentos dessa situação de violência, de insegurança aqui em Salvador e em toda a Bahia. Volto com vocês. Obrigada, Paloma, pelas informações. A gente segue agora para o Rio de Janeiro, porque o Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional de Segurança. Pedro Dobal vai trazer as informações para a gente. Diga, Pedro. Pois é, a Força Nacional que vai voltar a ser usada, portanto, aqui no Rio de Janeiro. Essa autorização que foi anunciada ontem pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O objetivo é viabilizar o enfrentamento da criminalidade e melhorar indicadores de mortes violentas. Na semana passada, a gente lembra, o governador Cláudio Castro se reuniu com representantes do Ministério para alinhar esse plano de ação conjunta das forças de segurança estaduais e federais que vão atuar aqui no Rio de Janeiro. Além do Complexo da Maré, que é uma região considerada estratégica pela sua localização bem próximo da Baía de Guanabara, das principais vias expressas da capital fluminense, e por lá, inclusive, onde criminosos foram flagrados pela Polícia Civil treinando táticas de guerrilhas. A gente tem tido nos últimos dias confrontos em bairros da Zona Norte, episódios de violência nos últimos dias também envolvendo esses conflitos por territórios entre facções rivais. Segundo o Flávio Dino, vão ser 300 agentes e 50 viaturas que vão reforçar a segurança aqui no estado do Rio de Janeiro, mas ele disse que essa iniciativa não substitui o efetivo da Polícia Militar. Para substituir a Polícia do Estado? Não. A Polícia do Rio tem 40 mil policiais, minha gente. Então esse Fundo Nacional de Segurança Pública vai bancar essa operação no Rio de Janeiro, não para substituir a Polícia do Rio, mas para apoiar nas ações que forem pertinentes, assim como a Polícia Federal tem feito. E o ministro também ressaltou o repasse de 95 milhões de reais para a construção de presídios aqui no Rio de Janeiro, inclusive presídios de segurança máxima. Obrigada, Pedro, pelas informações. Ao longo da programação tem mais destaques aqui, direto do Rio de Janeiro. Vamos passar pro futebol? Botafogo só empata com o Goiás. Quase perdeu, hein? Começou perdendo, só empata com o Goiás. Desperdiça a chance, portanto, de se distanciar ainda mais. Se perde o Goiás ia colocar fogo nesse campeonato, hein? Lá em cima e lá embaixo. Então... E aí desperdiçou o Botafogo a chance de se distanciar ali na liderança do Brasileirão. Helder Martins tem os detalhes.
O Botafogo desperdiçou uma boa chance de ampliar sua vantagem na ponta da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela 25ª rodada da competição, na noite desta segunda-feira no estádio Newton Santos, o Glorioso saiu perdendo e apenas empatou com o Goiás pelo placar de 1-1. Lucas Alter abriu o placar e Tiquinho Soares, que começou no banco de reservas, igualou o marcador. O Alvinegro agora tem 52 pontos na liderança, enquanto o Goiás deixou a zona de rebaixamento, somando 27 pontos. Na próxima rodada, o Bota terá pela frente o clássico contra o Fluminense no domingo às 4 da tarde no Maracanã. Já o Goiás joga no sábado às 4 da tarde contra o Bahia em Goiânia. Bom, só dando uma repassada aqui na tabela do Campeonato Brasileiro, né? Botafogo lá em cima com 52 pontos. Na sequência vem o Bragantino, que tem 45, e aí vem o Grêmio com 44 pontos. Palmeiras aparece na 4ª colocação, tem 44 pontos também. Carla, mas todo nos mundo com o critérios mesmo de número de jogos, desempate, né? todo mundo com o mesmo número de jogos, sim. Agora agora acertou. Uhum. E lá embaixo na tabela, né? Goiás, 27. Vasco é o primeiro na zona de baixamento com 26. O Bahia tem 25, tá em 18º. O América tá com 18, 19º. E o Coxa é o lanterninha do Campeonato Brasileiro com 17 pontos. Esses dois já foram, né? América e Curitiba. Já. Agora, Bahia, Vasco, Goiás, Santos, Inter, Corinthians e Cruzeiro. Vai até aí. E o Cuiabá, que tem 32 pontos. Aí é a zona do desespero puro. Uhum. Bom, hoje tem decisão da Sul-Americana. A gente não vai falar sobre isso agora. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a Sul-Americana.